Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. São José, podeis vos assentar. Lembra-te, homem, que tu és pó. O grande mestre da enganação e da mentira, ainda no paraíso terrestre, levando os nossos pais a desobedecerem a Deus, disse a eles: sereis como deuses. Por si mesmos sereis como deuses, sem precisar obedecer ao Criador, sem se deixar conduzir e governar pelas leis divinas e eternas. Ser como Deus sem Deus e mesmo ser como Deus contra Deus. Essa mentira é repetida diversas vezes e de diversos modos, ainda nos nossos dias, uma vez que o homem, com as suas potências naturais, almeja para si mesmo o lugar de Deus, diviniza a sua razão, glorifica a sua vontade, cultua seus próprios desejos. Atendendo a esta mentira, sereis como deuses. Destrona-se Deus para elevar o homem ao trono da divindade, abandona o culto de Deus e se promove o culto do homem. Mas olhando Deus para o homem na sua ousada soberba, lhe diz uma verdade bastante crua: lembra-te, ó homem, que sois pó, que tu és pó, e para o pó retornarás. Esta frase, dita ao primeiro homem, diante da sua primeira arrogância, a Igreja nula repete a cada início de Quaresma: lembra-te, homem, que tu és pó, e para o pó retornarás, colocando cinzas sobre as nossas cabeças. Lembrando da nossa realidade, do que nós realmente somos, qual é o nosso real destino, o mais certo e universal: voltar ao pó da terra, passando pelas garras da morte, consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte do corpo, a morte o fracasso das potências humanas e, enfim, a morte eterna. Um homem por si mesmo se eleva, com as suas próprias forças, ele se compara com Deus, procura ser como Deus, mas quem é como Deus? Deus é infinito, um homem é limitado. Deus é puro espírito, um homem possui uma carne passível. Deus é imortal, um homem é mortal. Deus é necessário, um homem é contingente, totalmente dependente de Deus e mesmo dos demais homens. Deus é um ser de suma perfeição, um homem é um colecionador de defeitos materiais e espirituais. Deus é sumamente feliz, um homem neste mundo nunca encontrará a verdadeira felicidade nos bens passageiros, na carne, nas honras. Os bens se perdem, o corpo se debilita, as honras desaparecem. Quem é como Deus? Deus não morre, um homem volta ao pó. Esse rito que a Igreja a cada ano repete sobre as nossas cabeças nos recorda da nossa história humana, de como nós fomos criados por Deus, criaturas perfeitas, com muitos dons que ajudavam a nossa natureza, e sobretudo o dom da graça de Deus, que santificava os nossos primeiros pais, criados amigos de Deus, fazendo-os semelhantes a Deus pela graça.
E como que com uma revolta contra o Criador, nós perdemos esta primeira beleza e regredimos de miséria em miséria até o pó. O sangue e a carne, nas suas mais terríveis desordens, se fizeram presentes na história humana. A humanidade arrastou-se ao pó, na lama do mundo. Esse rito lembra a nossa desastrosa história humana. Nos lembra ainda da consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. A desintegração da nossa natureza, a separação da nossa alma e corpo, realidade cruel do nosso fim, que chegará para todos nós viventes. E essa condição geral, da qual ninguém, mesmo com a mais sofisticada tecnologia, nem com todo o dinheiro do mundo ou poder do mundo, ninguém pode se esquivar da morte. E essa certeza e realidade da morte nos ajuda a crescer em humildade, a desenvolver a caridade fraterna no nosso convívio, a não desprezar o nosso próximo, a se sustentar mutuamente na prática do bem e da virtude, carregando o jugo um do outro para cumprir a lei de Cristo. Diante da morte, o que restará do nosso orgulho, da soberba, da vaidade, da jactância, da presunção, da basófia? O destino próximo de todos nós é a morte, é o pó da terra. Esse rito nos lembra a necessidade de buscar a Deus. Deus é o único necessário, é o nosso único necessário, nosso fim último, o autor da vida, quem nos conserva na nossa existência. Esse rito nos faz reconhecer totalmente dependente de Deus, dependentes da sua divina providência, que faz chover sobre os bons e sobre os maus, cuja sabedoria conduz todas as coisas fortemente e suavemente, e que tudo cuida, desde os pássaros do céu até os lírios do campo, e cada folha das árvores, até cada fio da nossa cabeça, que não cai sem que Deus o permita. E assim devemos reconhecer que Deus está acima de tudo, e em tudo nós estamos na sua dependência, nós dependemos de Deus. Como nos dá o exemplo o grande patriarca Abraão, no seu clamor insistente para Deus, intercedendo pela cidade de Sodoma, ele diz: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Assim, eis as palavras da oração do grande Abraão, que deveriam ser então as nossas palavras. Eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Também esse rito nos lembra da nossa condição de pecadores, a necessidade de rasgar o nosso coração pela penitência e pela contrição. Nos diz o profeta: não rasgai os vossos vestimentos, mas rasgai os vossos corações, e vos convertei totalmente ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom, longâmine e muito misericordioso, não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Nos lembra a nossa condição de pecadores e necessidade de penitência. Nos lembra ainda este rito de cinzas, o que realmente são os bens da terra e a glória do mundo. É pó. Uns são tão perecíveis como os outros, e a possessão desses bens é sempre incerta, cheia de inquietações, e definitivamente por si só não nos levam para nada.
Diz o Evangelho: onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O tesouro da nossa vontade é aquilo que nós amamos acima de tudo, o que nós desejamos sobre todos os demais bens, é o que nós mais temos medo de perder nesta vida. Esse é o nosso tesouro. E o nosso coração se inclina totalmente para o objeto do seu amor e fica absorvido por ele. O nível de cada alma nas vias da perfeição é determinado então pela direção e pela predominância do desejo e do amor nesta alma. Qual é o seu amor? Ela se torna conforme ao bem que ela ama, e o coração fica fixado no tesouro que ela deseja. Diante disso, podemos entrar em nós mesmos e perguntar: onde está agora o nosso coração? Para onde o nosso coração está se inclinando com um desejo mais vivo, mais ardente? O que ele ama preferencialmente e estima muitíssimo, feliz de possuir e acima de tudo? Nós amamos Deus ou a criatura, o céu ou a terra, a riqueza, o poder, a glória, a volúpia ou a felicidade eterna? O nosso coração está elevado, sursum corda, ou ele se arrasta na poeira do mundo? E se assim o é, deveríamos clamar, como fez o salmista, pela misericórdia de Deus. A minha alma está apegada ao pó, reanimai-me segundo a vossa misericórdia. Inclinai-me o coração às vossas ordens, para que eu não pereça na avareza. Afastai do caminho da mentira, fazei-me fiel à vossa lei. Não permitais que os meus olhos vejam a vaidade, fazei-me viver em vossos caminhos. A minha alma está apegada ao pó, meu Deus, me ajude. Também esse rito de cinzas nos lembra que esta poeira que nós somos não é como qualquer outra poeira. Esta poeira do nosso corpo é de um corpo que esteve unido a uma alma imortal, que participou a natureza e as qualidades desta alma imortal, colaborou com a alma no exercício das suas operações. Por isto, este pó, apesar da sua condição de pó, sempre foi digno de certo respeito. E ainda mais para nós católicos, cujo corpo participou da regeneração da alma no batismo, participou da recepção dos sacramentos, sobretudo manducando o corpo de Deus na divina Eucaristia. E por isso, este rito de cinzas nos lembra da necessidade da nossa ressurreição um dia. Nós morreremos e retornaremos à poeira da terra pela maldição que nós recebemos pelo pecado, mas nós ressuscitaremos, pois esta poeira que nós somos, parte integrante da nossa humanidade, também vai participar um dia da imortalidade da nossa alma, com a qual ela esteve unida pela vida e unida ainda pela vida da graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que disse ao primeiro homem: lembra-te, homem, que tu és pó e para o pó retornarás, também dirá um dia para os nossos corpos sepultados: lembra-te, ó pó, que sois homem e voltarás a ser homem. Eis então porque a Igreja nos convida neste tempo de penitência a mortificar o nosso corpo pelo jejum, abstinência, temperança, para que nós aprendamos o bom combate e a vencer a concupiscência carnal, cujos instintos empurram o homem para os mais diversos excessos que pouco a pouco
degradam a alma, deixando-a mais dependente da matéria, animalizada, apegada ao pó, tornando-se escrava do corpo que ela deveria governar. Não somos somente corpo, não somos somente matéria, mas corpo e alma. E a alma é que deve ter o nosso primaz cuidado, para bem cuidar do nosso corpo, ordenado ao bem da nossa alma, preparando assim, já desde este momento, a nossa ressurreição futura, porque assim como for a nossa vida, tal será a nossa ressurreição. Que estes santos ritos, então, nos façam, enfim, nos abrir a esse chamado à conversão que Deus nos coloca pelas palavras do profeta Joel. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, postos entre os vestíbulos e o altar, e digam: perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo, não deixeis que na ignomínia se avilte a vossa herança, de sorte que as nações a dominem. Voltai-vos para mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno e compassivo, paciente e de muita misericórdia, inclinado a suspender os seus castigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.